Uma menina de 7 anos pediu um pão a um desconhecido. Ele comprou, acreditando que nunca mais haveria. Dias depois, foi ela quem apareceu no momento exato para salvá-lo. O que ele ainda não sabia é que aquela menina também iria ensinar a ele uma lição que mudaria tudo. Sejam bem-vindos ao canal Histórias Emocionantes para Ouvir. Aqui, cada história é um abrigo. Enquanto a vida cobra o seu preço, a gente escolhe trazer histórias que aquecem o coração. Quero mandar um abraço cheio de carinho para João Lopes, de Curitiba, para Rosenilde Carvalho, de Itupeva, em São Paulo, e também para Joana, de Hamburgo, na Alemanha. É uma alegria imensa ter vocês aqui com a gente. Agora, deixa eu te contar uma história que vai tocar o seu coração. Telmo Caldas saiu de casa naquela manhã com a cabeça ocupada em outras coisas. Tinha uma reunião cedo. O celular estava cheio de mensagens que ele ainda não havia lido, e o café que tomara às pressas queimou a língua. Desceu a rua em direção à padaria, que ficava na esquina de sempre. Empurrou a porta de vidro e já ia entrar quando sentiu uma mão puxar levemente a manga da sua camiseta. Ele se virou. Uma menina estava parada na calçada, com um vestidinho cor-de-rosa desbotado e os pés dentro de um tênis branco que tinha a sola começando a soltar. Os olhos dela eram grandes e escuros, e ela o olhava sem piscar, como quem já havia praticado o que iria dizer. "O senhor pode me comprar um pão? Eu estou com fome", disse ela com a voz firme, mas os dedos do vestido apertados na mão. Telmo ficou parado por um instante, olhou para os lados, procurou alguém que pudesse ser responsável pela criança. A calçada estava vazia. Olhou de volta para ela. "Você está sozinha?" "Estou", ela respondeu sem soltar o vestido. Ele entrou na padaria com ela ao lado. Pediu um pão de queijo e um suco de caixinha, pagou sem pensar muito, entregou nas mãos dela e saiu. A menina murmurou um obrigado antes de ele dobrar a esquina, mas ele já estava com o pensamento na reunião. Não voltou a pensar naquilo. Alguns dias depois, Telmo tinha saído para correr antes do trabalho. Era uma das poucas coisas que ele mantinha com regularidade. A corrida pela manhã, pelo bairro, com o fone no ouvido e o ritmo no passo. Conhecia cada trecho daquela rua de memória. Por isso, quando o cachorro saiu de trás de um portão que havia ficado entreaberto, Telmo não teve tempo de reagir. O animal era grande, de pelo cinza e bege, com o focinho largo e o corpo encurvado para frente. Latiu uma vez, curta e grossa, e avançou na direção dele. Telmo recuou, tropeçou no meio-fio e parou de costas contra a grade de um muro, sem conseguir escapar para nenhum lado. O coração disparou. Ele levantou o braço sem saber bem o que fazer com ele. Então uma voz pequena cortou o ar. "Bruto, senta!" O cachorro freou. Ficou parado, respirando pesado, com os olhos ainda fixos em Telmo. Mas não avançou mais. Virou a cabeça para o lado, como se estivesse escutando algo que só ele ouvia. "Vai embora, Bruto, vai!" A menina do vestido cor-de-rosa estava na calçada, com os braços cruzados sobre o peito, olhando para o cachorro com uma expressão calma que não combinava com a idade dela. O animal bufou uma vez, deu meia volta e voltou pelo portão aberto. A menina foi até o portão e o fechou com cuidado. Telmo ainda estava encostado no muro, com a respiração entrecortada. Esse cachorro?" conseguiu perguntar. "É da dona Sueli, minha vizinha", ela respondeu voltando para a calçada. "Ele é bravo com estranhos, mas obedece quando eu falo. A gente se conhece faz tempo." Telmo soltou o ar devagar. Olhou para a menina com atenção pela primeira vez. Ela tinha o mesmo olhar direto de quando estava na frente da padaria. "Você me salvou", ele disse. Ela encolheu os ombros, mas um sorriso pequeno apareceu no canto da boca. "O senhor me comprou um pão." Telmo ficou quieto. Ela cruzou os braços de novo e virou o rosto para a rua, como se o assunto já estivesse encerrado. Ele percebeu que o coração havia voltado ao ritmo normal, mas as pernas ainda não tinham se decidido a se mover. "Como você se chama?" perguntou ele. "Maribela." "Telmo", ele disse, estendendo a mão. Ela apertou com seriedade, como se estivesse assinando um contrato. Eles ficaram ali por um tempo.
A rua estava quieta, com apenas o barulho distante de um carro passando no fim do quarteirão. Telmo perguntou se ela morava perto, e ela apontou para um portão azul a poucos metros dali. Ele perguntou se estava bem, se tinha alguém em casa. Ela disse que sim, que a mãe estava dentro. Depois, ficou em silêncio por um momento, com o queixo levemente abaixado. Aquele dia do pão, ela começou. A minha vovó estava no hospital, aqui pertinho. Ela apontou para a direita, para além das casas. A minha mãe precisou entrar com ela e eu não podia entrar. Aí fiquei esperando lá fora e fiquei com fome. Telmo não disse nada. Esperou. A minha mãe estava tão preocupada que esqueceu de me deixar dinheiro, completou Maribela, com uma naturalidade que machucava de ouvir. E a sua vovó? Ele perguntou. A menina abaixou o olhar para o tênis com a sola solta. Ficou assim por um momento antes de responder. Ela morreu. A palavra caiu no silêncio da manhã sem cerimônia. Maribela não chorou, apenas respirou fundo e cruzou os braços um pouco mais firmes sobre o peito. A minha mãe chora todo dia ainda, ela continuou. A vovó morava com a gente, dormia no quarto do lado do meu. Telmo colocou as mãos nos bolsos do short de corrida. O sol da manhã estava esquentando devagar, e um sabiá cantou lá em cima, em algum galho que ele não conseguia ver. Pelo jeito vocês gostavam muito dela. Devia ser uma boa vovó. Maribela levantou a cabeça. Os olhos dela brilharam de um jeito que não era tristeza, era outra coisa. A melhor, disse ela com convicção. Ela me ensinou tudo, que tem que ser honesta, que não pode mentir, que tem que olhar nos olhos quando fala com alguém. Ela fez uma pausa. E que a gente tem que falar para as pessoas que amamos, o quanto amamos elas, enquanto pode, porque depois fica só o arrependimento. Telmo ficou quieto. A minha mãe disse que ia falar para a vovó que a amava mais uma vez, mas não deu tempo. Maribela não tirou o olhar dele. Ela foi embora num dia que a gente não esperava. Por isso que a vovó sempre falava, não guarda o amor que você sente, fala, dá, enquanto a pessoa ainda pode receber. Telmo ficou com aquelas palavras paradas na cabeça. Pensou na mãe dele, que morava do outro lado da cidade, que ele ligava quando lembrava, que visitava quando as semanas deixavam espaço. Pensou nas flores que nunca levava, nas conversas que adiava, nas visitas que ficavam para o próximo fim de semana que nunca chegava tão rápido quanto deveria. Sua vovó era sábia, ele disse, com a voz um pouco diferente de antes. Era, Maribela concordou, simples, e deixou um legado bonito. A minha mãe fala isso, que a vovó não foi embora de vez, porque tudo que ela ensinou ficou com a gente. Eles conversaram por um tempo longo ali na calçada. Maribela falava com uma seriedade que fazia Telmo esquecer que ela tinha 7 anos. Em algum momento, o cachorro bruto deve ter voltado para dentro de casa definitivamente, porque não havia mais nenhum barulho do portão. A rua foi ficando mais movimentada, carros passaram, uma vizinha abriu a janela de frente. Quando Telmo finalmente olhou para o relógio, franziu o senho. Preciso ir, disse ele, recuando um passo. Vai, Maribela respondeu. O senhor vai chegar atrasado. Ele deu uma risada baixa, pela primeira vez naquela manhã. Foi muito bom conversar com você, Maribela. Ela acenou com a cabeça séria, como quem aceita um cumprimento com dignidade. Telmo caminhou de volta para casa com o passo mais devagar do que quando saíra. As palavras da menina ficaram com ele enquanto tomava banho, enquanto se trocava, enquanto pegava as chaves do carro. Não guarda o amor que você sente. Fala, dá, enquanto a pessoa ainda pode receber. Naquele mesmo dia, à tarde, ele parou numa floricultura que ficava no caminho do trabalho. Havia passado em frente tantas vezes sem entrar. Empurrou a porta e o cheiro das flores o recebeu antes mesmo de ele ver o balcão. A mulher, que estava de costas arrumando um buquê, se virou quando ouviu a campainha da porta. Cabelos castanhos presos num coque frouxo, olhos cor de mel, um avental verde com o nome da loja bordado no canto. Ela o cumprimentou com um sorriso natural, sem aquela afetação de quem está tentando vender alguma coisa. Boa tarde, posso ajudar? Preciso de flores para a minha mãe, disse ele, e percebeu
que era a primeira vez que dizia isso em voz alta para alguém. A mulher, cujo crachá dizia Nicole Seabra, caminhou entre as flores com desenvoltura, perguntando do gosto da mãe dele se ela preferia cores mais vivas ou mais suaves, se havia alguma que ela gostava especialmente. Telmo respondeu como pôde, com a honestidade de quem não faz ideia, e Nicole montou um buquê com uma calma que parecia cuidado de verdade. Ele tocou a campainha da casa da mãe naquela tarde, com o buquê na mão e uma leveza estranha no peito. Dona Teresa Caldas abriu a porta com o avental ainda amarrado na cintura, o rosto com aquela expressão de quem esperava qualquer coisa menos aquilo. Os olhos dela desceram até as flores, subiram de volta para o filho, e por um instante ela não disse nada. Depois pegou o buquê devagar com as duas mãos, como se fosse algo frágil, e pressionou o rosto contra as pétalas. Quando levantou a cabeça, tinha uma lágrima escorrendo pelo canto do olho que ela não fez questão de enxugar. Disse apenas: "Você nunca tinha feito isso antes." E não era uma cobrança, era uma constatação carregada de carinho, do tipo que dói e aquece ao mesmo tempo. Telmo ficou parado na soleira, sem saber bem o que responder. Entrou quando ela o puxou pelo braço e ficou para o jantar sem que ninguém precisasse pedir. Ele voltou na floricultura na semana seguinte, e na seguinte. Cada vez com um motivo diferente. Às vezes para a mãe, às vezes para suas funcionárias, e uma vez, sem motivo nenhum que ele soubesse nomear. Nicole começou a reconhecê-lo quando ele empurrava a porta. Começaram a conversar mais do que o necessário para uma compra. Ela ria de um jeito contido, com os lábios pressionados primeiro, como se a risada precisasse de permissão para sair. Numa tarde de céu encoberto, quando a ameaça de chuva deixava o ar pesado e úmido, Telmo chegou à loja mais cedo do que de costume. Nicole estava sozinha, fechando uma caixinha de presente. Ele ficou parado na entrada por um instante antes de se aproximar do balcão. "Você topa tomar um café depois que fechar?" Ela levantou os olhos da caixinha. Ficou com as mãos paradas no laço por um momento. "Hoje?" perguntou ela. "Se puder." Ele disse. Ela terminou o laço devagar, antes de responder. Pode ser." Saíram juntos dali a pouco, caminharam até uma padaria próxima, ficaram 2 horas numa mesa de canto com 2 cafés que esfriaram antes de serem terminados. Ela ria com mais facilidade do que na loja. Ele falava mais do que costumava. Quando se despediram na calçada, com o asfalto molhado pela chuva que havia passado rápido, Telmo teve a clareza de que queria fazer aquilo de novo. Saíram outras vezes. Um restaurante simples numa sexta-feira, um passeio numa tarde de domingo, um filme numa noite de semana, que os dois saíram comentando animados do cinema. A cada encontro havia menos silêncio desconfortável e mais daquele silêncio bom, de quem não precisa preencher o ar com palavras a todo momento. Numa noite depois do jantar, Telmo parou na calçada e se virou para Nicole. Ela também parou, o olhar firme no dele, o cabelo levemente solto pelo vento. Por um instante, nenhum dos dois disse nada. Então ele se aproximou devagar, como quem sente o momento antes de agir, e tocou o rosto dela com cuidado. Nicole fechou os olhos. O beijo começou suave, quase tímido, como uma pergunta, mas ela respondeu se inclinando para ele. E o que era hesitação virou presença, virou certeza. Quando se afastaram, Nicole abriu os olhos com um sorriso que não tentou esconder. Telmo ainda mantinha a mão ali, sem pressa de ir embora daquele instante. "Antes, eu preciso te contar uma coisa." Ele apenas assentiu em silêncio. "Eu tenho uma filha. Ela tem 7 anos. Nicole manteve o olhar firme. "Não falei antes porque ainda não sabia o que isso significava para você. E não é algo que eu digo para qualquer pessoa." Telmo ficou quieto por um momento, as mãos ainda nos bolsos. Quando respondeu, foi simples, sem peso. "Tá tudo bem." Um pequeno sorriso surgiu. "E como ela se chama?" Nicole piscou, surpresa pela leveza. "Maribela." Telmo repetiu o nome, mais para si do que para ela, como se testasse o som. Maribela. O silêncio que veio depois não foi imediato, foi crescendo.
Ele inclinou levemente a cabeça, como quem tenta puxar uma lembrança que ainda não está completa. Eu posso estar enganado, disse com cuidado, mas esse nome me soa familiar. Nicole deu um passo à frente, a atenção inteira nele. Familiar como? Telmo hesitou um segundo, agora visivelmente menos seguro. Conheço uma Mirabela, não é um nome muito comum. Nicole estreitou o olhar, o coração já acelerando antes mesmo de entender o porquê. De onde conhece ela? Telmo respirou fundo antes de começar. Contou devagar, na ordem certa, sem pular nada. A menina na entrada da padaria, o vestidinho cor-de-rosa, a mão pequena puxando a manga da sua camiseta. Contou que comprou o pão sem pensar muito e foi embora sem imaginar que aquilo tinha peso. Contou a manhã da corrida, o portão entreaberto, o cachorro que avançou e ele encostado no muro sem saída. E a voz pequena que cortou tudo. Nicole parou de respirar no meio. Ele continuou. Contou que ficaram na calçada por um tempo longo, ele e Mirabela, e que a menina falou da vovó com uma calma que machucava de ouvir. Contou as palavras exatas que ela havia dito sobre o amor, sobre não guardar, sobre falar enquanto ainda dá tempo. Disse que foi por causa disso que entrou na floricultura naquele dia, que foi por causa disso que voltou na semana seguinte e na outra. Quando ele terminou, Nicole estava com os olhos brilhando e a mão pressionada contra a boca. Ficou assim por um tempo, olhando para a calçada, como se estivesse reconstituindo cada pedaço daquilo dentro da cabeça. Então soltou o ar de uma vez, devagar, e quando olhou para ele de novo, havia algo aberto no rosto dela, que antes estava fechado. Então conhece minha filha? Ela nunca me contou do cachorro, disse Nicole com a voz levemente rouca. Me contou do pão, mas do cachorro não. Acho que ela não quis te preocupar, respondeu ele. Nicole assentiu, mas os olhos marejaram de vez. Ela desviou o rosto por um instante, piscou rápido, e quando voltou a olhar para Telmo, havia uma firmeza diferente na expressão dela, a firmeza de quem acaba de entender algo que ainda não sabe nomear. Ela ficou sozinha na calçada do hospital naquele dia, disse Nicole baixinho. Eu precisei entrar correndo com minha mãe e pedi para ela esperar. Fiquei horas lá dentro sem conseguir sair. Ela pressionou os lábios. Nunca me perdoei por isso. Telmo não tentou preencher aquele silêncio com palavras de consolo. Ficou parado, presente, deixando o peso daquilo ocupar o espaço que merecia. Depois, com cuidado, pegou a mão dela. Ela deixou. Ela estava bem, disse ele. Conversou comigo. Bebeu o suco, foi embora de cabeça erguida. Fez uma pausa. Sua filha é extraordinária, Nicole. Ela apertou a mão dele uma vez, rápido, e não respondeu. Não precisava. No domingo seguinte, Nicole chegou ao café onde haviam combinado, com Mirabela ao lado. A menina usava um vestido novo, azul, e olhava para tudo, com aquela atenção calma de sempre. Quando viu Telmo sentado à mesa, parou por um instante. Depois caminhou até ele com passos medidos. Eu sabia que ia te ver de novo, disse ela, sentando-se na cadeira com uma seriedade que fez Nicole apertar os lábios para não rir. Como sabia? Perguntou ele. Maribela pegou o copo de suco que a atendente havia colocado à sua frente. A vovó dizia que as pessoas boas sempre voltam. Nicole pousou a xícara com cuidado e olhou para a filha. Mari, eu preciso te contar uma coisa. Ela esperou até a menina levantar os olhos do suco. O Telmo e eu estamos nos conhecendo, saindo juntos. Você entende o que isso significa? Maribela ficou quieta por um momento, olhou para Telmo com aquela atenção calma que ele já conhecia, do jeito de quem não tem pressa de concluir nada. Como namorados? Perguntou ela direta. Como namorados, confirmou Nicole com um sorriso contido. A menina assentiu devagar, como se estivesse processando a informação com a seriedade que dava para tudo. Ficou um instante olhando para a mesa. Depois levantou o rosto para Telmo com os olhos levemente mais abertos do que o normal. Se um dia vocês se casarem, ela começou, com aquela voz pausada de quem escolhe cada palavra. Você vai ser o meu pai? O silêncio que caiu
foi diferente de todos os outros. Nicole pressionou os lábios e desviou o olhar por um instante, piscando rápido. Telmo ficou parado, com o café esquecido na mão, sentindo algo apertar no peito de um jeito que não doía, mas pesava. Maribela o observava, esperando sem nenhuma ansiedade no rosto. Apenas a pergunta, honesta e aberta, como só uma criança consegue fazer. Ele pousou a xícara devagar. Quando falou, a voz saiu diferente do que ele esperava. Eu gostaria muito de ser. Maribela considerou a resposta por um segundo. Depois, voltou para o suco com um sorriso pequeno no canto da boca, daqueles que ela não distribuía para qualquer um. Tá bom, disse ela, simples. E foi o suficiente para Telmo entender que havia passado no único teste que importava. Namoraram por um ano inteiro. Foram anos de jantares, aos quais Maribela às vezes aparecia e perguntava coisas que faziam os dois rirem depois que ela dormia, de fins de semana, nos quais os três iam ao parque, e Telmo aprendia que Maribela levava a sério cada jogo que inventava, de noites em que Nicole e ele ficavam na varanda depois que a menina tinha ido dormir, falando baixo sobre coisas grandes e coisas pequenas, com igual atenção. Maribela foi se acostumando com a presença dele de uma forma que não precisou de discurso. Um dia pediu ajuda com um dever de matemática, e Telmo ficou 40 minutos na mesa da cozinha, explicando com paciência. Outro dia, quando ele chegou para buscar Nicole e ela ainda não estava pronta, Maribela o sentou no sofá e declarou que iam assistir ao episódio que ela estava no meio. Ele ficou. Assistiu, respondeu às perguntas sobre a trama com seriedade. O pai biológico dela nunca havia querido fazer parte da vida dela, e havia um espaço naquela casa que Telmo foi ocupando sem pressa, sem forçar, da forma como as coisas que duram costumam acontecer. Mas a vida de Telmo também começou a mudar em outra direção. Dona Teresa Caldas, que esperava o filho quando ele lembrava, passou a recebê-lo toda semana, sem falta. Maribela a conquistou numa tarde de domingo, pedindo histórias antigas com aquela seriedade que desarmava qualquer pessoa. Nicole a tratava com um carinho tranquilo, que não precisava se anunciar, ligando durante a semana, lembrando das preferências dela com uma atenção genuína. Numa tarde, quando Maribela adormeceu no colo da avó no meio de um filme, Dona Teresa olhou para Telmo por cima da cabeça da menina e disse baixinho, "Ela me chama de vovó, sabia?" Telmo soube, naquele instante, que a família havia encontrado o tamanho certo. No dia do casamento, a cerimônia foi pequena, na casa de um amigo com jardim, com flores, que Nicole havia escolhido ela mesma. Maribela estava com um vestido branco, com uma faixa vermelha na cintura, os cabelos presos com um laço combinando, e passou a cerimônia inteira de pé, ao lado da mãe, com uma postura que fazia as tias comentarem entre si. Dona Teresa se emocionou ao ver o filho feliz, e por ela ganhar uma nova família. Depois que o celebrante encerrou e as pessoas foram se cumprimentar, Telmo se ajoelhou na frente de Maribela. Tirou do bolso do paletó um envelope branco e entregou a ela. Ela o abriu com cuidado, como fazia com tudo, e puxou o papel dobrado. Demorou um pouco para entender o que estava lendo. Quando entendeu, olhou para ele com os olhos arregalados. Era a certidão com o sobrenome dele, Maribela Seabra Caldas. A menina, que nunca chorava na frente de estranhos, apertou o papel contra o peito e abaixou a cabeça. Os ombros dela se moveram uma vez, duas. Nicole cobriu a boca com as mãos e desviou o olhar por um instante, piscando rápido. Telmo ficou ajoelhado ali até que Maribela se decidiu a olhar para ele de novo. Quando o fez, ainda havia lágrimas nas pestanas dela, mas o rosto estava firme. "Obrigada, papai", disse ela, com a voz de quem treinou a seriedade por anos, mas ainda não aprendeu a esconder tudo. Ele assentiu, sem conseguir dizer mais nada. Algum tempo depois, os três abriram juntos uma floricultura maior, num ponto mais movimentado da cidade. O nome estava escrito na fachada em letras douradas, sobre um fundo verde escuro: Floricultura Dalva.
em homenagem à mulher que havia ensinado a filha e à neta que o amor precisa ser dito enquanto ainda há tempo, que havia ficado num quarto de hospital enquanto uma menina com fome pedia pão a um desconhecido na calçada. No dia da inauguração, Maribela ficou na entrada recebendo as pessoas. Tinha 8 anos agora, mas o olhar era o mesmo de sempre. Nicole e Telmo, de vez em quando, paravam no fundo da loja, ombro encostado, observando a filha com uma calma que só vinha depois de tudo que viveram. Sua mãe estava certa, sabe? Disse Telmo, baixo. Nicole virou o rosto para ele. Sobre o quê? Ele demorou um segundo antes de responder, como quem escolhe não deixar passar. Sobre não guardar o amor. Nicole sustentou o olhar dele. Não desviou, não adiou, não deixou para depois. Telmo apertou a mão dela, trazendo-a um pouco mais para perto. Eu te amo. Ela sorriu, dessa vez sem segurar. Eu também te amo. E pela primeira vez não havia nada importante sendo deixado para depois. A gente vive como se sempre houvesse amanhã para dizer o que importa. Como se um bom dia pudesse esperar. Como se o eu te amo não fizesse falta hoje. E sem perceber, vamos deixando o amor guardado em silêncio, acreditando que sentir já é suficiente. Mas não é. O amor precisa atravessar o peito e chegar no outro. Em palavra, em gesto, em presença. Porque o tempo não avisa quando muda tudo, e o que fica depois não é só a saudade, é o eco do que não foi dito. Qual foi o momento dessa história que mais tocou você? Conta pra mim nos comentários, quero muito saber. Se essa história aqueceu seu coração, deixa o seu like, compartilha com quem você ama e se inscreve no canal Histórias Emocionantes para ouvir, para não perder nenhuma história original. Cada história aqui é feita com cuidado, só para você. Obrigado por estar aqui. Fiquem com Deus e até a próxima história.